Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você também pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela e no YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. A audiência pública discute o parcelamento do solo urbano do município. Caçambas para o descarte de entulhos começam a ser colocadas em 15 pontos da região leste. Vamos falar sobre qualificação que abre portas para o mercado de trabalho. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que nessa terça-feira os vereadores debateram em uma audiência pública o parcelamento do solo urbano no município. Uma audiência pública foi convocada pela Comissão Mista da Câmara para discutir propostas de adequações no plano regulador de parcelamento de solo. Técnicos da Secretaria de Planejamento apresentaram aos vereadores e à população as modificações. Muito positivo, com muitos questionamentos, valeu a pena a audiência que cumpre a determinação legal, valeu também para esclarecimento público, a população, o público estava presente, que nos acompanhava, então ficou muito bem esclarecido a questão do loteamento de acesso controlado. Os vereadores ainda pretendem fazer algumas alterações ou o Executivo mandar nessa lei, presidente? Olha, após essa aprovação, o que resta agora é a gente cuidar do decreto regulamentador, que é aí que dá para fazer as amarras, a garantia de que a taxa condominial cobrada pela associação seja diretamente executada. Eu acho que essa é a grande preocupação. A amarra jurídica para que o município não tenha esse ônus do futuro. Quanto ao projeto, o que acontece com o projeto agora? Ele é encaminhado agora para as próximas sessões, e ainda será marcada, para discussão e votação final. Depois a sanção do prefeito e publicação. Um dos pontos bastante questionados pelos vereadores foi quanto a uma adequação da lei municipal à legislação nacional, ao estabelecer a tipologia de loteamento de acesso controlado em substituição ao loteamento fechado. Eu acho interessante, primeiro, o município está disponível para tirar as dúvidas. Vejo que ainda existem algumas dúvidas com relação à questão dos tipos de modalidades existentes, previstos em lei, de loteamento aberto, de condomínio e, no caso hoje, o de acesso controlado. A nossa presença aqui é justamente para expor, dizer que isso já estava sendo contemplado, porém não tinha sido feito uma análise perante até mesmo os próprios vereadores. A gente coloca à disposição para eventuais dúvidas posteriores, mas eu saio daqui com um sentimento positivo. É possível ainda algumas alterações nesse projeto após hoje essa discussão? Eu acredito que sim, acho que como vai passar pelas instâncias da Câmara ainda, algumas situações ainda vão ser levantadas e a gente está disposto a vir aqui e construir isso juntos. A lei ela ainda estava um pouco confusa, especialmente pela responsabilidade das associações de moradores em manutenção ou na manutenção dos espaços. Então a gente não entendeu realmente como vai ser operacionalizado isso. Então o pedido, que a sala dos vereadores, e eu me incluo nisso, até como presidente da Comissão de Obras e Urbanismo, é que seja feita uma nova redação da lei, para que nós possamos de fato saber quem é o responsável, na questão da manutenção, quem vai cuidar, enfim, quem são os responsáveis por todos esses aspectos que estão no papel, mas ainda estão muito confusos. Algumas emendas virão para a Câmara? Sem dúvida nenhuma, não sabemos ainda se essa emenda vai vir do Executivo a partir dessa nossa conversa ou se eles sugerirão que nós façamos essas emendas aqui, mas que ela vai precisar realmente ser novamente escrito, ou reelaborado o texto, e sem dúvida nenhuma ficou muito claro para todo mundo aqui hoje. Veja a seguir, caçambas para o descarte de entulhos começam a ser colocadas em 15 pontos da região leste. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais.
Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. O Bota Fora contra a dengue vai recolher entulho em bairros com maior incidência da doença na cidade. A ação promovida pela Prefeitura começa no dia 31 de agosto, quinta-feira. O município de Foz vai instalar caçambas para o descarte do entulho em 15 pontos da região leste. A ação é parte dos trabalhos de combate à dengue na cidade. O primeiro recolhimento será feito no sábado, dia 1º de setembro. O município conta com 30 caçambas que já atende as populações, as comunidades vulneráveis. Nesse momento, como está sendo feito a questão do combate à dengue pelo CCZ, nós estaremos nas próximas semanas trabalhando em conjunto com eles. A partir de quinta-feira será sendo distribuídas as caçambas, conforme o mapa que nos foi passado pelo CCZ. Quinta e sexta serão a distribuição e no sábado a gente começa a fazer o recolhimento. Quais materiais podem ser levados para essas caçambas? Em geral são entulhos, resto de móveis, não pode ser colocado telhas de amianto, o lixo doméstico, entre outros, né? Pedimos também que se tiver galhos, que não sejam colocados nas caçambas, sejam colocados ao lado, que a gente usa o caminhão triturador para levar os galhos. Veja agora quais os pontos onde estarão instaladas as caçambas para o descarte correto do entulho. Rua Roberto Batata, esquina com Japenim, no Portal da Foz. Rua Bico de Lacre, esquina com Paris. Rua Assunção, esquina com Maguari, no Jardim Liberdade. Rua Barão da Serra Negra, 875, no Morumbi. Rua Gávea, 876, no Morumbi. Rua Limírio Martins da Silva, 1068, no Morumbi 3. Rua Olímpico, 848, no Morumbi 3. Rua Arthur Dexdorf, 64, Jardim São Paulo. Rua Ayrton Ramos, 380, em frente à Associação do Jardim São Paulo. Rua Joaquim Guimarães, esquina com Edmundo de Barros, no Jardim São Paulo. Rua Austrália, em frente ao Laguinho, no Jardim São Luís. Rua José Castanhari, esquina com Henrique Pepim, no Jardim São Luís. Rua Lagoa Vermelha, esquina com Rancharia, no Jardim Vitória. Rua Mário Miguel de Melo, esquina com Jácomo Savariz, no Jardim Niterói. E Rua João Oller, 819, no Jardim Guarapuava. São 15 pontos na região leste e na nordeste, tá? Não necessariamente vai ficar uma caçamba por ponto. Algumas ficariam 2, outras 3, depende da quantidade de resíduo que tem no local. Além das caçambas também nós vamos ter alguns caminhões trabalhando com um maquinário, com uma reta escavadeira, porque dependendo do local é muito entulho, então não compensa estar usando caçambas. Então a gente já joga direto no caminhão e leva para o aterro. Felizmente sempre tem muito lixo e a população deveria estar consciente, deveria ajudar, mas já temos outras experiências que nós limpamos em uma semana, na semana seguinte já tem os entulhos novamente, infelizmente. Neste mês, início do ano epidemiológico, já foram confirmados 42 casos de dengue e 401 notificações. Para chikungunya, já foram registrados 20 casos e desses, 2 já foram confirmados. Durante toda a semana, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses também estarão fazendo o trabalho de vistoria nas casas e recolhendo recipientes que possam servir como criadouros do mosquito. Nessa semana, os agentes de saúde, tanto os agentes de endemias quanto os comunitários, estão fazendo visitas nas casas, orientando a população e fazendo a remoção de possíveis criadouros, ou seja, qualquer objeto que possa acumular água que esteja espalhado pelo quintal, a gente faz essa remoção, além de identificação de pontos em que é necessário uma estratégia diferente, ou seja, um apoio da fiscalização para resolver alguns problemas, como casas abandonadas, piscinas abandonadas. Então a gente conta com esse apoio da Fazenda, além até do ingresso forçado desses imóveis onde normalmente a gente não tem acesso. Infelizmente, nós estamos num período que era para estar mais frio, um período mais tranquilo, porém nós estamos observando que os casos de dengue eles continuam. Então isso é uma grande preocupação para nós, porque nós já enfrentamos uma grande epidemia e estamos prevendo mais uma ao longo desse ano. Então a gente precisa desse apoio da população, porque a gente não está enfrentando só a questão da dengue, nós também estamos vivendo muitos casos de chikungunya aparecendo e a gente precisa dessa colaboração para enfrentar essas duas doenças. Conforme os nossos últimos levantamentos, a gente identifica que cerca de 70% dos depósitos ainda estão dentro das casas. Então, assim, a grande maioria do problema ainda é aquele pequeno depósito, é aquele lixinho que fica no fundo do quintal e que acaba sendo esquecido. Que a pessoa acha que não tem problema. Exatamente, que acha que é só uma tampinha, é só uma latinha, e isso, a concentração, o volume desse material aí é o pior, o que tem mais risco para nós aqui ultimamente.
Quando se fala em aprendizado e qualificação profissional, a formação continuada é bastante importante para o futuro profissional. É nesse período que a pessoa entra em contato com o conhecimento que vai abrir as portas para uma atuação bem-sucedida no mercado de trabalho. Na sociedade em que vivemos hoje, o mercado de trabalho está extremamente competitivo e ter o aperfeiçoamento profissional virou de suma importância para quem tem um desejo de conquistar voos mais altos em sua carreira. O exercício de aprendizado constante estimula a mente humana, aumenta a capacidade da memória, além de ajudar na concentração de tarefas do dia a dia e profissionais. Alunas da pós-graduação do Centro Universitário UDC falaram sobre o seu caminho trilhado nos estudos e da importância do conhecimento para o desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou formada em administração, aqui na UDC mesmo, e agora eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão estratégica de negócios. Ao mesmo tempo também, como estava comentando antes, estou sempre em busca dessa evolução, desses conceitos diferentes que a gente pode encontrar no mercado de trabalho. Sou poliglota, falo português, espanhol, inglês e italiano, e estou sempre em busca da evolução. Essa maior percepção, para mim, vem quando eu saio da bolha que eu vivo. Porque, às vezes, quando a gente está só acostumado àquele negócio ali, estudar, trabalhar e tal, você não vê a importância, assim como o mundo vê a importância disso, no caso. Você sair daqui e você saber que você pode ir para qualquer lugar do mundo, que você vai conseguir falar, não tem preço. A palavra mudança, ou você muda ou você dança. Essa é a linha de pensamento, né? O mercado está sempre se atualizando e os profissionais também precisam se atualizar, porque não dá para parar no tempo, né? Adquirir esses conhecimentos, partindo do princípio da diferenciação, de você conhecer quais são as novas práticas de mercado, buscar, não somente, como eu comentei, naquela bolha que você vive, esses conhecimentos, mas sim também ver o que é que está acontecendo lá fora, o que os outros profissionais, assim como eu, estão buscando, estão realizando. O que eu posso melhorar com isso? Caminho do tipo, não pare por aí, porque é a mesma coisa que nem a faculdade, ela vai te preparar no conceito, ela vai te preparar no teórico, você vai sentar ali, vai escutar o que o professor tem para dizer, vai anotar no seu caderninho, mas se você parar por ali, você não vai conseguir aplicar tudo aquilo ali no conceitual, na prática, por exemplo. Até porque agora a gente está vivendo esse passe de gerações que você não vai lidar com todas as pessoas no trabalho do mesmo jeito que na faculdade, que todo mundo segue aquela mesma linha de raciocínio, todo mundo pensa igual, todo mundo veio da mesma índole de criação, por exemplo. Você vai ter que aprender a lidar com outras gerações, com outros costumes, com outros hábitos, então você precisa estar nesse caminho de aplicar no prático, né? Que é uma coisa que eu vejo agora que a pós-graduação está me incentivando e me ajudando a fazer. Eu também sou do Paraguai, que nem a minha companheira anterior, e a gente vem agora aqui estudando, né? Porque também precisamos de uma atualização, o mercado vai crescendo, vai movendo, tem muita tecnologia, muito avanço, né, no setor do agro, então a mudança é bem radical e a gente precisa se atualizar sempre, né? Crescimento, eu acho que é muito importante a gente crescer nesse mundo, né? Acompanhar as novas mudanças, acompanhar a evolução, né? Não ficar parado no tempo, né? Eu venho de uma família do agro, então eu trabalho na empresa familiar. Eu acho que a mudança e a constância para melhor é muito importante. Eu falo alemão, espanhol, português e inglês. Eu acho que tudo. Eu acho que você tem muito mais oportunidades ao saber falar mais idiomas, ao poder entender. Até, por exemplo, falar português, né, para mim, abre uma porta de poder vir estudar aqui, né? E assim também em outros países, né? O inglês já seja para os Estados Unidos ou para a Europa, o alemão também. Então, para mim, eu sempre tive várias oportunidades graças aos idiomas. A persistência, né, disciplina e perseverança, né? Você não desistir, você continuar tentando até achar o seu caminho, né? Às vezes o plano A que você fez para sua vida não funciona, ou B, então o abecedário ali é bem comprido até terminar, até chegar no Z, né? Então, a gente sempre tem que adaptar os planos, adaptar as mudanças do dia a dia, né? A gente teve um exemplo da pandemia, né, que foi uma coisa que todo mundo teve que se adaptar a uma nova vida e sempre ter isso, um plano B sempre tem que funcionar. Veja a seguir, professora da UDC lança livro O Direito de Rir, é no próximo bloco.
Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. E o DC Notícias Web de hoje vai falar de uma obra escrita por uma professora aqui da UDC, professora mestre Camila Almedo, que vai contar para a gente todos esses detalhes. Professora também, que é doutoranda aqui da UDC, vai falar um pouquinho para a gente desse livro, essa inspiração, O Direito de Rir. Camila, seja muito bem-vinda ao DC Notícias Web. Muito obrigada, Andréia. É um prazer estar aqui. Eu agradeço ao DC por me receber, fazer parte da minha trajetória profissional e por ter me dado a oportunidade de escrever esse livro. Afinal, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu fiz em conjunto com o convênio UDC Mackenzie, do ano de 2015 a 2017. Ele foi o trabalho de longas pesquisas, mas que gerou muitos frutos. Então conta um pouquinho pra gente, Camila, O Direito de Rir, expressão humorística e censura ao direito brasileiro. O que essa obra tem de especial? O que ela conta? A ideia aqui foi analisar a liberdade de expressão e os discursos de humor. A gente sabe que o brasileiro gosta muito de piada, gosta muito de meme. A gente vive vendo os stand-ups e todas as polêmicas que eles trazem. Querendo ou não, essas polêmicas geram conflitos que acabam chamando o direito para pacificá-los. E a minha análise foi como os tribunais têm recebido esses pedidos de indenização por dano moral das pessoas que se sentem ofendidas por piadas, das pessoas que se sentem ofendidas por esses shows de stand-up. Então a análise aqui é compreender a história do riso, compreender por que as pessoas riem. Será que rir é mesmo ofensivo ou a gente tem a liberdade de rir daquilo que a gente quiser, de fazer piada do que a gente quiser? E com certeza analisando a nossa Constituição Federal, os limites dessa liberdade de expressão e até onde a gente pode exercer essa piada sem ofender o outro, sem causar danos ao outro. Essa é toda a pesquisa, o objetivo da obra. E o que você achou desse trabalho de pesquisa? Porque hoje há um crescimento muito grande desse meio humorístico, dessas ofensas, digamos assim. O que resultou em todo esse trabalho, em toda essa pesquisa, professora? Pois especialmente com as redes sociais, o YouTube, hoje é a informação de todo mundo, hoje todo mundo produz o que bem entender na internet, mas não mais o que bem entender. A internet não é terra de ninguém, o direito está ali para regulá-la e os tribunais brasileiros, eles fazem parte disso. A gente tem processos chegam inclusive até os tribunais superiores e quando verifica-se que houve dano, que houve ofensa, que a intenção por trás não era apenas fazer uma piada, mas realmente diminuir alguma classe, atingir moralmente alguém. Se a pessoa se sente ofendida, quem somos nós para falar que não, ela não está ofendida? E os tribunais têm reconhecido isso e têm sim gerado indenizações, têm dado ali condenações a pessoas que passam dos limites que a gente estuda aqui no livro. Professora, essa obra está saindo quentinha do forno e a gente sabe que também essa obra, como você mesmo falou aqui, professora, é um trabalho de pesquisa que vem do mestrado, mas a professora Camila já é doutoranda também. É um segmento do seu doutorado ou há outra pesquisa no doutorado além dessa obra? Bom, eu sempre gostei bastante de misturar o direito, então essa questão interdisciplinar entre direito, comunicação social, história, psicologia, eu vou levar para o doutorado. O doutorado que eu também estou fazendo com a UDC e o Mackenzie. Tem sido muito gostoso poder continuar a pesquisa. Na parte do doutorado, eu continuo falando sobre discurso, mas agora analisando a formação da opinião pública junto com os algoritmos. Então a internet, a participação, vem junto essa ideia de comunicação, de YouTube, de participação das pessoas na formação do ideal político brasileiro. E com certeza o riso está nisso, porque como não falar de político sem falar de piadas e daquelas charges que sempre estiveram nos jornais e agora na internet?
Professora, fala um pouquinho para a gente da importância dessa questão da pesquisa, principalmente para esses universitários que assistem o DC Notícias Web, para quem nos acompanha, do trabalho de pesquisa que resulta em fatos que envolvem muitas vezes a sociedade, como essa sua obra também. É muito importante, por mais que a obra seja muito leve, a pesquisa seja muito gostosa, o direito pode ser muito legal. Eu convido a todos, inclusive, que não são nossos alunos aqui da casa, que venham fazer o curso de direito, porque a gente atualiza o curso e deixa ele o mais próximo possível do que o dia a dia está acontecendo. A pesquisa ela é muito importante porque a gente sai do senso comum, porque aqui é um tema que qualquer um pode debater. Por isso que eu adoro meu livro. Eu preciso fazer aqui uma fala a mais. Eu adoro porque qualquer um pode debater esse tema, todo mundo vai falar sobre liberdade de expressão, todo mundo vai falar sobre piadas, mas no momento que a gente entra na pesquisa, a pesquisa passa a analisar as coisas de um ponto de vista crítico, de um ponto de vista metodológico. E isso só quem tem a formação técnica consegue fazer essas diretrizes. Então é importante a gente se formar, se informar e chegar a conclusões que de fato podem ser analisadas sob a ótica do direito, dos tribunais, dos livros. Isso faz a diferenciação do que a gente até brinco com os alunos em sala de aula. Não é mais conversa de bar, agora é conversa técnica. E para ter a conversa técnica, a gente precisa desse senso crítico. Senso crítico que ajuda a gente a crescer, a evoluir e a melhorar o Brasil. É isso aí. Professora, nós gostaríamos, o DC Notícias Web gostaria muito de parabenizá-la por essa obra, por esse trabalho, que com certeza demandou muito tempo, muita pesquisa, muitos estudos. Obrigada mais uma vez por receber o DC Notícias Web. Contar um pouquinho dessa história pra gente. Muito obrigada, agradeço mais uma vez o convite. Gostaria de agradecer a Andréia, toda a equipe da UDC e queria dedicar também o meu livro, não só à professora Rosicléia, a quem eu já presenteei com o livro também, agradeço sempre pela minha formação profissional aqui na casa, até a graduação eu fiz aqui, e queria dedicar também aos meus alunos, que estão comigo todas as noites em sala de aula e que são a minha inspiração para continuar escrevendo e seguindo na pesquisa acadêmica. Obrigada. O DC Notícias Web dessa terça-feira fica por aqui, agradecendo a sua companhia e a sua participação. Continue conosco também nas nossas redes sociais oficiais. Até amanhã.